Continuando a nossa exposição em Atos 9, verso 19, parte B. Vamos continuar entendendo um pouco sobre como o Senhor transformou a vida de Paulo. Atos 9, verso 19, parte B. Diz assim a palavra de Deus. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Ó Deus, essa é a Tua palavra que nós cremos. E agora, que o Teu Espírito venha sobre nós e venha nos tratar, e que sejamos iluminados, e que sejamos confrontados, sejamos alimentados, corrigidos, consolados, tudo aquilo que cada um precisa, que o Senhor possa trazer para nós, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Podem sentar. Quando o Evangelho é anunciado, todos reagem. Erroneamente, alguns de vocês podem pensar que é possível ficar em silêncio quando o Evangelho é anunciado. Não há possibilidade de não responder ao chamado que vem de Deus. E ainda, achando que podem ficar na neutralidade, supondo que ficará tudo bem. Não responder ao Evangelho, ou seja, ficar em silêncio ao ouvir a pregação sobre Jesus, é a mesma coisa que rejeitar o Evangelho. Paulo rejeitou o Evangelho quando o ouvia em Jerusalém. Ele presenciou o testemunho pessoal do primeiro mártir da igreja, Estevão. E ele não se voltou para Cristo, mas aquele que primeiramente rejeitou o Evangelho, tornou-se um convertido. Convertido de Cristo, convertido por Cristo e convertido para Cristo, porque tudo depende dele. O novo convertido de Jesus é alguém que sai como que se tropeçando ainda nos primeiros passos, tateando o mundo espiritual. O novo convertido é aquele que tem que ficar atento ao vocabulário, que alguns chamam de evangeliquez,
com palavras complicadas, como gasofilácio, às vezes presbítero, e ele precisa entender tudo aquilo que quer dizer. E, graças a Deus, alguns convertidos se tornam tagarelas de Jesus. Ele só fala de Jesus. Assim era Paulo, o mais novo e perigoso pregador da comunidade cristã que havia em Damasco. O novo convertido, ele busca compartilhar a mensagem de Cristo com todas as pessoas que ele conhece. Ele quer aprender a Bíblia. O novo convertido, ele quer ser aceito pela igreja. Ele quer conhecer mais Jesus. Mas, muitas vezes, a conversão também traz o sofrimento, quando a família rejeita aquele que é seu por causa da fé em Cristo. Há também os zombadores, aqueles que começam a te desprezar no trabalho. Escute bem, é impossível se ajuntar a Jesus Cristo pela fé e não sofrer oposição na sua vida. Porém, também encontraremos pessoas como Barnabé. Quando começamos a andar com Cristo e tudo é novo e coisas difíceis estão à nossa frente, vem os Barnabés que Deus manda, que Jesus envia, e Ele então nos acolhe quando muitas vezes somos incompreendidos, até no meio do povo de Deus. A igreja deve cuidar dos seus novos convertidos, como uma galinha cuida dos seus pintinhos. A igreja deve cuidar destas ovelhinhas, porque elas são de Cristo, aquele que nos salva e nos pastoreia. Quando olhamos esse trecho lido do capítulo 9, é necessário uma espécie de GPS da caminhada de Paulo para entender melhor para onde que ele está indo, quanto tempo ele está ficando. Quando Paulo se converte, indo para Damasco, ou seja, ainda na estrada, nesse tempo, já havia 2 anos do Pentecostes. Poderíamos então falar que a igreja tinha 2 anos em Jerusalém. Então, ele se converte, como diz o texto, ele começa ali conviver com a comunidade damascena, mas diz o verso 20, que logo ele pregava nas sinagogas. Mas, algo que não está aqui, mas nós percebemos, quando lemos as outras cartas que o próprio Paulo escreveu, é que entre o verso 22 e o verso 23, e a senha, e a dica está aqui quando fala, decorridos muitos dias. O verso 23 é uma espécie que Lucas está falando assim, falou, olha, ele ficou um tempo em Damasco, mas depois, conforme diz Gálatas 1, ele vai para a Arábia, onde ele também vai fazer evangelização. A Arábia seria hoje para nós, tá? A Jordânia. E ele fica ali por um tempo, mas o verso 23 diz que decorridos muitos dias, de novo ele está onde? Em Damasco. Então ele se converte na estrada de Damasco, fica um tempo ali, ele começa a pregar em Damasco, ele vai então para a Arábia, fica um tempo e ele volta para Damasco. Todo esse tempo, mais ou menos, são 3 anos. Depois disso, como diz o verso 26, diz que ao escapar pela muralha, porque já querem matar ele em Damasco, ele vai até Jerusalém, onde nós podemos perceber no verso 27, que quando Barnabé o acolhe, depois dele ser rejeitado e as pessoas não estão crendo na conversão dele, Barnabé o leva até os apóstolos, precisamente 2 apóstolos, Pedro e Tiago. E ele fica ali um tempo, e como ele é Paulo, inquieto, cheio do Espírito, ele começa a fazer a mesma coisa que ele fez em Damasco.
ele começa a pregar o evangelho. E ele de novo vai trazer sobre si oposição. As pessoas vão começar a perseguir aquele que antes era o perseguidor. Novamente, como diz o verso 30, ele tem que ser levado embora. Diz o texto que ele faz uma escala em Cesareia, até que ele é levado para Tarso. O que é Tarso? Se vocês já prestaram atenção, às vezes Paulo é chamado de Paulo de Tarso. Tarso é uma cidade importante na Cilícia, que é a cidade natal de Paulo. Então, ele volta para casa. Então, aqui está esse tour do que está acontecendo, e passemos agora a entender esses primeiros anos desse convertido que é Paulo. Primeira coisa que nos chama a atenção, o novo convertido, muitas vezes ele não é entendido. E eu digo isso aqui aos novos convertidos dessa igreja. Muitos não vão te entender. E isso faz parte da transformação que Jesus está fazendo na sua vida. Depois de tantas coisas drásticas, em poucos dias, Paulo, então, o perseguidor, pode dizer: agora eu sou de Cristo. E isso mudou radicalmente a sua vida. Sua vida mudou ao som doce, poderoso daquela voz que ele ouviu na estrada de Damasco: eu sou Jesus. E a vida dele mudou. Como mudou a sua vida? Quando você conheceu a Cristo e o Espírito Santo te levou até ele, como fez com o Paulo quando ele estava cego, tirando as escamas, e você então olha Jesus, confessa que ele é o Filho de Deus e você o ama como a coisa mais preciosa da sua vida. Agora Paulo, parafraseando o mestre, pode dizer: eu sou de Cristo. Então você descobre a verdade que você tem uma nova vida. Lembre-se que a conversão não é um remendo de Deus naquilo que está indo mal em algumas áreas da sua vida, não. A conversão é uma transformação completa, total, definitiva. E uma vez verdadeiramente convertido, o processo não volta atrás. E isso, se você verdadeiramente está em Cristo, deve ser motivo de segurança. Ninguém toma você das mãos daquele que você ama e confessou como Senhor e Salvador. O novo convertido não deve esperar que as pessoas vão te procurar para te abraçar, te felicitar ou vão apertar sua mão. Pelo contrário, muitas pessoas vão falar na sua frente ou por trás de você: você perdeu o juízo. Seguir Jesus, você está perdendo os melhores anos da sua vida. Isso mesmo, dirão que você caiu na vida. O mundo nunca, jamais entenderá um convertido. Por quê? Porque um convertido verdadeiramente é um ex-mundo. Ele não pertence mais ao mundo, apesar de ainda estar vivendo no mundo. E somos ex, porque aquele que veio a nós é poderoso. E quando ele nos iluminou, como Paulo foi iluminado, nós abandonamos as trevas. Por isso, o mundo não te ama, ó crente, porque o mundo ama o que é seu, e você é de Cristo, é um cidadão do céu. Logo, que parte tem você, cristão, com o mundo? Nenhuma parte. Você não pertence ao mundo, você pertence a Cristo, como propriedade exclusiva, preciosa, os eleitos de Deus. Paulo foi para Damasco para perseguir a igreja e se tornou um novo membro daquela igreja. E conforme ele se comporta como um discípulo de Cristo, os seus problemas aparecem. Quantas pessoas tiveram essa experiência aqui de se converter? A vida estava tranquila, mas estava caminhando para
para a perdição do inferno, e se converteu e começou a surgir problemas. Olhe para a vida de Paulo como espelho para aquilo que acontece com o novo convertido. A cidade ouve que o perseguidor agora é um pregador. Um pregador de prosperidade, de coisas boas. Não! Um pregador de Cristo. E todos ficam confusos, perplexos com a conversão de Paulo. Repito, o mundo jamais entende o que Deus faz. E conversão é algo que Deus faz. Em Jerusalém, Paulo tenta, ele quer fazer amizade, ele quer chegar perto, ele quer ser amistoso, ele quer que passe aquela fama de matador de crente, de perseguidor. Então ele procura ficar junto com os irmãos. Mas ele é rejeitado pela igreja principal da época. A igreja, os irmãos de Jerusalém, rejeitam Paulo. Não acreditam que ele é um convertido. Não é fácil os primeiros anos de um convertido. Mas existe um processo que não pode ser parado. Um processo que não começou com o convertido, mas começou no céu. É um processo de tornar esse novo convertido uma testemunha de Cristo. Porque nós não podemos perder em foco todo o livro de Atos. Lucas está dizendo que Jesus prometeu que viria o Espírito Santo e que os discípulos seriam testemunhas. Porque eu não posso testemunhar de Cristo se eu não tiver o Espírito de Cristo. E eu pergunto a você que me ouve nessa noite e me vê com esses olhos: tu és de Cristo? Então você tem o Espírito de Cristo. Então vá e fale, testemunhe de Cristo, porque é isso que você é. Além de ser filho, além de ser servo, além de ser mordomo de coisas boas que o Pai te dá. Geralmente, a primeira coisa que o novo convertido faz é falar do que aconteceu na vida dele. Nós chamamos isso de testemunho. Presta atenção. Não há problema de falar o que Jesus faz, ou fez, ou está fazendo na sua vida. Mas esse testemunho, essa história, essa narração, essa descrição muitas vezes detalhada, principalmente para aqueles chamados tagarelas, que foi o nome que deram para Paulo quando ele estava no Areópago, em Atenas, pregando. Quem é esse tagarela? O que esse cara está falando? Que doutrina estranha. E era o evangelho. Mas lembre-se, enquanto você conta a história do que Jesus fez na sua vida, abra a Escritura e anuncie Jesus a partir das fontes mais confiáveis, a palavra de Deus. Então o meu testemunho tem que ser cheio da palavra, porque a palavra que fez de você um convertido não foi você mesmo, não foram suas emoções. Deus usa as circunstâncias, mas é a palavra que faz tudo, como disse Lutero na Reforma Protestante. E então, se você fala da sua história, cita a Escritura, então verdadeiramente eu posso falar que você está pregando Jesus Cristo. Não basta contar a sua história. Quando pensamos então nesse processo de ser feito uma nova testemunha, o que Jesus espera desse novo discípulo? Pregar. Então, ser testemunha é pregar, por excelência, por princípio fundamental. Ironicamente, Paulo vai às sinagogas de Damasco, mas ele não está indo mais aquelas cartas autorizadas pelo Sinédrio de Jerusalém. Mas ele vai às sinagogas, como você percebe no verso 20, e logo pregava nas sinagogas. Ele não ia só em uma, ele olhava todas as sinagogas. Cadê o mapa da cidade? Eu quero ir em todo lugar, porque agora eu não levo mais as cartas do Sinédrio. Eu não sou enviado por homens, nem movido pelo meu coração, mas eu sou a testemunha de Cristo, e eu vou pregar Jesus. E como que ele prega? A Escritura mostra, o próprio verso 20, afirmando que este é o Filho de Deus. As pessoas aí fora, verdadeiramente, não acreditam que Jesus
é o Filho de Deus, porque esse é o testemunho do Pai, que envia o Filho. Então, quando a pessoa não se volta para Jesus, no final, a conclusão que os céus tomam sobre ela é: você não crê que Jesus é o primogênito, o unigênito Filho de Deus. E Paulo, então, pregando nas sinagogas, ele crescia na pregação, e ele lutava para pregar, usando os textos do Antigo Testamento, que Jesus Cristo, o Nazareno, o que havia morrido há um tempo atrás em Jerusalém, mas também que havia ressuscitado, esse mesmo é o prometido Messias, o que os gregos vão chamar o Cristo, e que no final significa o ungido, aquele que tem o poder do Espírito, aquele que tem uma missão dada diretamente pelo Pai. John Stott, um grande pastor e pregador britânico do século passado, ele mostra aqui 4 características importantes desse pregador perigoso que era Paulo. Primeiro, ele era um pregador cristocêntrico, ele anunciava Jesus Cristo. Segundo, ele pregava no poder do Espírito. Quando você volta no verso 17, quando Ananias ora por Paulo, diz que ele então volta a enxergar, recupera a vista, e ele fica cheio do Espírito Santo. O poder da pregação de Paulo não vinha de todo o treinamento que ele tinha tido aos pés do grande mestre em Jerusalém, Gamaliel. O poder da pregação dele vinha do céu, vinha do Espírito. O Espírito que está em você. E que você pode então, buscando mais desse Espírito, para anunciar Jesus com poder, como Paulo fazia. Uma terceira característica falada por Stott é que Paulo não tinha medo de pregar o Evangelho. Ele era corajoso, ele pregava para todas as pessoas, ele pregava em todos os lugares. Como nós precisamos ser como Paulo, ser corajoso e pregar para todo tipo de pessoa, não importa que lugar que ele esteja. Ele é um ser humano, ele é um pecador, ele precisa de Cristo. E um quarto lugar, que muitos não estão sujeitos, ou não estão levados a isso. Paulo era um pregador que ele sempre se arriscava. Ele era um pregador que ele colocava a vida dele em prol do Evangelho, e ele sofria por causa da pregação, o que explica muitos de nós não pregarmos nos lugares onde Deus nos colocou, lugares que trazem o pão para a nossa mesa, e nós levantamos as mãos e damos graças. Um dos motivos é que nós não queremos problema, nós queremos que continue tudo em paz, enquanto continuamos convivendo com pecadores sem Cristo, não convertidos, porque nós não queremos ter problema. Então somos uma testemunha inútil, sem valor, como se não tivéssemos o Espírito em nós. Fale de Jesus, cumpra a sua missão. Se Cristo te salvou, leve Ele para aqueles que não estão salvos. É assim que se deve anunciar Jesus. Cite as Escrituras para as pessoas. O novo convertido sabe melhor que ninguém que é o poder da Escritura que levou ele a confiar e acreditar em Jesus. Porque é a Escritura que convence o coração do pecador perdido. Afinal, como diz Salmo, não é a própria Escritura que é luz para enxergarmos em Cristo o amor de Deus? Mas também, um convertido, ele tem que lembrar que ele vai sofrer oposição. Geralmente com a pregação, o testemunho de fé, vem a oposição do mundo. Paulo infligia um sofrimento terrível à igreja de Cristo, por causa da perseguição que causava. Agora, Paulo é perseguido por seus antigos companheiros. E por que ele é perseguido? Porque agora ele prega a fé que ele antes combatia. Convertidos, novos convertidos, a perseguição, oposição sempre seguirão a pregação do Evangelho. Repito, muitos de vocês não querem pregar porque não querem sofrer oposição. Abandone esse pensamento, porque não é de Cristo. Isso é mundano.
Não fique surpreso quando pessoas se levantarem para calar você, impedir que você anuncie o que elas mais precisam ouvir: Jesus Cristo. Não se cale. Uma verdadeira testemunha de Jesus, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, não é chamado apenas para crer, mas também para padecer por causa do Evangelho de Jesus. Qual foi a última vez que você sofreu alguma oposição por causa de Jesus? Qual foi a última vez? Estamos vivendo uma vida confortável, politicamente correta, quando um cristão tem que ser uma pessoa revolucionária. Ele é contra o mundo tromba com ela, ela não concorda com o mundo, porque o mundo é inimigo de Deus. Pare para pensar um minuto, igreja. Qual foi a última vez que você trombou com alguém por causa de Jesus? Ou você vive desviando? Continue, não, vai trombar em mim, não, por favor, pode passar. Continua indo para o inferno. E se as pessoas tivessem agido assim com você, e não tivesse pregado, não tivesse combatido a sua dureza, que no final é vencida pelo Espírito? E às vezes a oposição é tão mortal, e você percebe aqui, olha os versos 23 do final, e olha o verso 29, Lucas usa a mesma expressão, tirar-lhe a vida. Às vezes para alguns de nós, a oposição se torna mortal e pode custar a própria vida, porque tanto em Damasco, como em Jerusalém, se levantaram judeus, de quais Paulo diz que para a salvação dele, ele gostaria de perder a própria salvação, por amor a eles, mas eles queriam matar esse novo pregador convertido de Jesus. O mundo combate o evangelho com todas as ameaças possíveis, e quando isso não funciona, então ele apela para o assassinato. Que a história do povo de Deus mostra que o primeiro entre nós, povo de Deus, reino do Senhor, o primeiro que caiu abatido pelo mundo, foi aquele cheio de fé que prestou um culto agradável a Deus. Abel, que sofreu o martírio por causa da sua fé, porque ele foi aceito por Deus. Enquanto Caim, semente do mal, representava o mundo que se levanta contra o povo de Deus. E depois nós podemos citar Estevão, o qual o próprio Paulo presenciou o martírio como o primeiro mártir da igreja. Vocês entendem como que o mundo entra com tudo para combater o evangelho? Porque se não para, ele demite você da empresa. Se não para, o chefe começa a te perseguir. Se não para, o pai para de falar com você. Os filhos não te visitam mais. Tudo isso por causa de Jesus na sua vida. E daí eu digo a vocês, você só vai conseguir abrir mão de tudo isso e permanecer com Jesus se verdadeiramente Ele veio a você e aí você foi transformado, então você o ama de todo o coração. E nada que as pessoas fizerem contra você, nenhuma ameaça vai tirar a sua fé em Cristo, porque a sua fé não é fundamentada no ouro, na inteligência. A fé não é do mundo, a fé vem do alto. Aleluia por isso. Então, como um novo convertido também, Paulo ele começou a buscar entender o chamado, e o chamado dele era nobre, mas como diz o próprio Ananias para ele desde o começo, e Jesus dizendo para Ananias, quando convencia ele a orar por aquele matador de crentes, que Ananias nem queria ir, Paulo fala o quê? Diz o verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Não é porque o Senhor Jesus diretamente falou isso para você, ó cristão, que você também não tem a sua parte de sofrer por Jesus, porque está escrito que nós precisamos completar as aflições que faltam de Cristo.
Busca entender qual que é o seu chamado. Paulo queria entender o chamado dele. Ele era um apóstolo. Por causa disso, ele permanece com aqueles homens simples da igreja de Damasco, os discípulos. E ele começa a aprender tudo que ele podia com aqueles homens, com aquelas mulheres, porque ele queria servir Jesus. E ele era um teólogo esplêndido, versado nas escrituras hebraicas, que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas tinha uma coisa que os que eram mais antigos na fé tinham, que Paulo não tinha. Os mais antigos na fé tinham mais vivência, conhecimento de Jesus. E ele queria entender mais sobre Jesus. E então ele continuava com essas pessoas. Presta atenção nisso aqui. Quem dera todos os discípulos de Jesus que ouvem essa mensagem nessa noite decidissem firmemente no seu coração aprender mais e mais do Evangelho de Cristo. E para quê? Para ser uma testemunha fiel, para falar com convicção, porque é a Escritura, uma vez lida, absorvida por um coração mudado por Deus, é só a Escritura que te dá convicção de pregar a verdade para esse mundo caído sem Deus. Mas cadê os discípulos que decidiram no coração aprender? Cadê eles? Porque da parte de Deus, diga a vocês, aí estão os cultos de quinta, para ensinar. As classes de ensino esporádicas, aí está nas suas mãos a Bíblia. Todos os tesouros do céu estão nas suas mãos. A palavra, os livros, os pastores da igreja que Deus deu para ensinar cada um de vocês. Mas falta fome, falta sede, não por falta de tempo. A maioria de vocês deve ter aquele dispositivo que fala quanto tempo você gasta de rede social. Não fale que você não tenha tempo, isso é hipocrisia, isso é pecar contra Deus. Coma da palavra, beba da presença de Cristo, conheça mais o seu Cristo. Se Ele é importante para você, se Ele é seu amado, se achegue mais a Ele, fique mais íntimo dEle. Você, que se chama cristão, busque saber, escute isso, busque saber o que o Senhor confiou para você servir a Ele de maneira específica. Tantos dons na sua vida, tanta capacidade, tanta força, tanta experiência que você tem, e você não parou até agora para pensar o que o Senhor me chamou para fazer especificamente para Ele? Esse chamado específico pode ser na igreja, pode ser lá fora no mundo, na família, no trabalho. Lembre-se, podemos fazer muitas coisas para o Senhor. Ah, mas que pessoa triste, que pode fazer tudo, mas não busca entender aquilo que o Senhor confiou a ela, para que ela possa fazer para o seu Senhor. Busque, não dê sossego para o Senhor até Ele falar para que Ele te chamou. Você sabe que Ele te chamou para ser testemunha, Ele te chamou para você fazer o que é correto, Ele te chamou para você amar as pessoas no nome dEle. Mas será que o Senhor não tem algo conforme os teus dons, conforme tudo que está na sua vida, que você ainda não deixou queimar, que você ainda não deixou o Espírito começar a queimar, arder no seu coração, para você começar a perseguir isso, como um gato persegue o rato, e você ir atrás disso? O Senhor me chamou para isso, eu vou fazer isso, porque no céu o Senhor vai te julgar não por tantas coisas que você fez, mas pela fidelidade naquilo que Ele te deu para fazer. O julgamento vai ser baseado na fidelidade. Nessa busca, é importante ter cuidado, para não sair do lugar que Deus te pôs, porque o lugar também importa, não só o que faz. Deixe-me dar uma ilustração para você. Calvino
Era um teólogo francês. E ele queria ir para Estrasburgo, para se juntar a outros estudiosos da época. E eu estou no século XVI, na Europa, Reforma Protestante. Ele queria estudar com Martin Bucer. Mas no caminho, ele passa por Genebra. E ele se encontra com Farel. E então, numa palavra ameaçadora, quase que excomungando ele, amaldiçoando a vida dele, Farel com Calvino, ele decide permanecer em Genebra. E o que vai significar a permanência de João Calvino em Genebra, atual Suíça, se não a fundação do colégio, do seminário teológico, onde pregadores, pastores, missionários foram treinados e enviados para as nações, inclusive para o Brasil, onde foram presos no antigo estado da Guanabara, e fizeram a confissão de fé, que é a confissão de fé mais antiga, e foram martirizados, porque eles não renunciaram a Jesus diante dos seus algozes, mas eles morreram por causa da fé. Homens simples, homem do povo, mas que ouviram o chamado de Deus pela voz de Calvino e vieram pregar no Brasil. E um homem que transformou a cidade de Genebra, justiça social, escola para as crianças, era proibido ser mendigo, escolas técnicas, saúde para as pessoas. Além de tudo isso, ele pastoreou a igreja de Genebra, onde eles cantavam os salmos. Mas, pensando ainda como que o lugar é importante quando Deus chama você para servir a Ele, e lembre-se, pare de pensar que servir a Ele é apenas o pastor, não. Você é uma testemunha, você é um chamado, uma chamada, Deus tem um propósito para você. Eu quero pensar aqui num tempo mais recente a nós. Calvino está lá há 500 anos. Eu quero pensar num âmbito mais local nessa cidade. Isso aconteceu aqui com um certo pastor que foi pastor de muitos de vocês que estão aqui nessa noite. Por isso eu posso então dar o testemunho e vocês vão entender. Um pastor que veio para cá jovem nos anos 80, formado no seminário em Minas Gerais, enviado para São Paulo, onde fica há pouco tempo e vem para cá. E aqui ele fica, e aqui ele trabalha, e aqui ele ama Jesus, e aqui ele se gasta, e aqui ele prega, e aqui ele vai enviando homens para o seminário, e formando pastores de todos os lados, e aqui a igreja que ele está, pela graça do Senhor, vai crescendo, e ele se torna uma referência, não apenas no meio eclesiástico, mas para as autoridades locais em toda a cidade. Ele começa a influenciar tudo, por causa de uma coisa, porque ele amava Jesus acima de todas as coisas, e Jesus ia usando ele como testemunha. E certa vez então ele faz um relato no púlpito, que ele tinha orado, que ele tinha buscado sair daquela igreja, dessa cidade, e que ele tinha recebido proposta de ganhar 3 vezes mais que ele ganhava na igreja que ele pastoreava, onde ele ia ter mais tempo para estudar, onde ele ia ter uma equipe, e promessas, e tantas coisas que vieram diante dele, mas ele era um homem de Deus, e ele nunca respondia à proposta do homem, ele queria saber qual que era a resposta de Deus, e ele buscava, e às vezes no coração dele ele queria descansar um pouco, era muito trabalho, mas nesse dia ele fala: olha, Deus falou comigo, isso pouco tempo dele partir para agora, Deus falou comigo e falou que eu vou ficar aqui nessa igreja, e que eu vou morrer aqui. Falou como profeta, sem saber que aquilo sucederia em poucos meses. Mas percebam, a história desse homem não é a história que fala que o lugar importa, o lugar que nós estamos importa. De maneira muito sumária eu posso falar para vocês, quando Paulo está em Jerusalém, ninguém nem acredita que ele é crente. Mas quando você vê a pregação dele em Damasco, no verso 25, diz que ele já tinha discípulo lá. Num lugar ninguém escuta ele, nem crê que ele é crente. No outro lugar ele já tem discípulo dele. O lugar importa. Você precisa estar no lugar que Deus quer.
Não há registro de nenhuma igreja que Pedro tenha plantado. E Paulo plantou um monte de igreja, porque era o chamado dele, o lugar dele era ficar viajando. Mas em Jerusalém, Paulo não pregou para multidões se converterem aos milhares como Pedro. O lugar importa. O que explica isso? Por que o Espírito dá fruto na vida de Pedro em Jerusalém e de Paulo dá só fora? Estar no lugar certo ou ir para onde Deus mostrou, segundo a sua vontade, importa para os frutos do Evangelho. Como é fácil nos enganar. Você está no lugar certo? Você está indo para o lugar certo? Você veio para o lugar certo? Ou você deveria dar meia volta e voltar para o lugar de onde você veio para cá? Essas são perguntas que só você, com o auxílio de Deus, pode responder. Mas você precisa ter convicção se o lugar que você está é o lugar que Deus quer para você. Quando nós chegamos no verso 30, Paulo volta para casa. Nessa hora aqui, é como aquele momento que você olha para a sua vida, as coisas parecem que não estão dando certo, e você fala assim, acabou. A minha vida profissional acabou. O meu casamento acabou. O meu ministério acabou. Às vezes a gente pensa assim que acabou tudo. Porque pense, ele encontra Jesus. Jesus fala que ele vai ser apóstolo. Ele fica cheio do Espírito Santo. Ele prega, ele vai em Jerusalém. Fala com as duas colunas, só não falou com João, a outra coluna de Jerusalém. E aí perseguição. E aí a igreja pega ele e fala, vai para sua casa. Aparentemente parece que ele está fracassando, né? Parece que ele está indo para trás. E nós nos sentimos assim. Mas Paulo não estava fracassando, porque Deus está no controle. Porque o mesmo Cristo que apareceu a ele quando ele ia para Damasco, aparece aqui em Jerusalém, mas Lucas não cita isso aqui. Mas quando você vai no capítulo 22, verso 17, Paulo fala que quando ele estava aqui em Jerusalém, e ele tinha ameaças de morte contra ele, ele teve uma visão de Jesus Cristo, e Jesus falou para ele, vai embora daqui. Deus fala com a gente, vai embora daqui, Paulo, porque não é aqui que você tem que ficar, está correndo perigo. Por acaso o próprio pai não fez isso com o filho? Quando falou para José, pega esse menino, leva ele para o Egito, ou não? Pega esse menino, leva para Nazaré, porque quem queria matar ele, eu matei. Nos 10 anos seguintes, Paulo fica na Cilícia, na cidade de Tarso, na região. Provavelmente ele planta a igreja, porque quando nós chegamos no capítulo 15, verso 41, que é o início da segunda viagem missionária, Paulo já era um missionário, mas agora ele era um enviado, a partir do capítulo 13 de Atos, enviado pela igreja, a igreja de Antioquia. Quando a gente chega no capítulo 15, verso 41, fala que Paulo, agora junto com Silas, não mais com Barnabé, fala, vamos visitar as igrejas da Síria e Cilícia. Mas que igreja da Cilícia? Porque na primeira viagem missionária não teve plantação na Cilícia. Como assim tem igreja lá? Paulo ficou 10 anos na Cilícia, antes de ser enviado para Antioquia. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Sabe o que isso quer dizer? Antes de Paulo fazer a primeira grande viagem missionária, enviada por uma grande igreja da época, Antioquia na Síria, ele esperou 15 anos. 15 anos. 15 anos esperando para fazer aquilo que Jesus chamou ele para fazer. E de onde que vem essas igrejas então? Paulo plantou essas igrejas quando ele estava na Cilícia, onde ele permaneceu por 10 anos. E mais, se você se lembra daquela experiência que ele registra, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, eu quero ler apenas o verso 4.
Ele diz assim: fui arrebatado ao paraíso, ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Quando ele ouviu isso? Quando ele estava no corre e torre das viagens missionárias na Europa? Não. Quando ele estava lá esquecido pela igreja, na Cilícia, o Senhor Jesus deu a experiência mais profunda, além daquela primeira em Damasco, para ele. Que ele fala coisas que ele não pode se referir. Como o apóstolo aos gentios ao Cristo foi chamado para evangelizar sua terra natal. É por isso que ele estava lá, porque esse é o chamado de Deus. Era o lugar para ele estar. Então muitas vezes Deus coloca você num lugar que você acha que esse não é o lugar, não deveria estar aqui, mas Deus está esperando dar o time dele. No time dele você vai, porque ele vai te levar. Ele vai fazer isso. Porque ele controla todas as circunstâncias da vida daquele que é dele. E ele controla a sua vida. Em terceiro lugar, quando eu olho para os primeiros anos da conversão de Paulo, eu vejo duas coisas importantes que eu e você precisamos sempre lembrar. A vida de um convertido é uma vida de receber, e é uma vida de dar. E aí eu cito o que o próprio Paulo fala, que Lucas registra no capítulo 20, verso 35. Mais feliz é dar que receber. Na vida com Deus, é necessário sermos generosos para dar. E a primeira coisa que você precisa aprender que você tem que dar é a sua própria vida. Não dê o que sobra, não dê o resto, dê a sua própria vida. Em segundo lugar, eu também preciso ser humilde, porque muitas vezes Deus está trazendo coisas para a sua vida e você não recebe, porque você é orgulhoso, você se arroga ser autocapaz, e quando você não é humilde, você deixa de receber coisas que Deus está trazendo para a sua vida, para a sua família, para o ministério que Ele tem para você. Então comecemos primeiro pelo dando o que eu já tenho. O que Paulo mostra-nos que ele podia já tanto aí nos primeiros anos dar? Logo após sua conversão, no início do seu ministério, ele já é um pregador. Como eu disse no verso 25, ele já tinha discípulos em Damasco. Antes de ir em Jerusalém, antes de encontrar com os apóstolos, já tinham pessoas que eram alunos dele, porque discípulos são todos de Jesus. Mas o que Paulo dava para eles? Ele conhecia as escrituras hebraicas melhor que ninguém naquela época. Tantas coisas que ele podia ensinar. Os salmos, a Torá. Mas ele era um pregador cristocêntrico. E se você voltar para a escritura, você vai entender qual era a mensagem de Paulo naqueles dias. Como que ele pregava, o que ele pregava. Está escrito aqui, verso 20. Afirmando que este é o Filho de Deus. E você vai no verso 22, fala, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então o que Paulo dava? Aquilo que ele tinha. Ele dava o que ele tinha, Jesus. E eu volto para você. Você é um convertido? Você é uma convertida? O que você tem dado às pessoas ao seu redor? Se você é um convertido, dê Cristo, dê Jesus para as pessoas, mas faça isso colocando molduras evangelicais. Dê Cristo amorosamente, dê Cristo com alegria, dê Cristo não sendo dono da verdade, mas humildemente recorrendo à Escritura. De Cristo, sendo bom com as pessoas, mesmo quando eles fecham a porta na sua cara. De Cristo, não tentando guerrear numa disputa apologética pela verdade, pela razão. Mas de Cristo, como um verdadeiro filho de Deus, porque a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Deus são pacificadores, eles não são briguentos. Se tiver que brigar, briga em oração contra demônios, mas fala, igual fez lá na época, lá no Antigo Testamento,
como Judas escreve, o Senhor Jesus te repreenda. Não brigue na sua própria força, porque você não a tem nenhuma, mas brigue no nome de Jesus. Dê Cristo para as pessoas. É o que elas precisam, dê Cristo, mas dê com moldura, não dê seco, dê com sensibilidade, dê com fé. E o que eu preciso receber? O que Paulo recebeu? Quando você vê desde o começo, ele conversava com aqueles crentes que nós nem sabemos os nomes, sabemos de Ananias, mas e os outros? Sabemos também que tinha aquele que ele hospedou na casa, Judas, louvor, né? Tinha um Judas também que hospedou na casa, mas os outros nomes eu não sei. Mas essas pessoas, elas ensinaram Paulo, muitas vezes ali, coisas básicas de Jesus, da fé, oraram com ele, deram instruções simples para ele. O novo convertido precisa de oração, o novo convertido precisa de pessoas que o instrua. E então, quando nós chegamos em Jerusalém, acontece algo maravilhoso na vida de Paulo. Algo que só Deus pode dar. Anos depois, ele está lá em Jerusalém, a igreja não aceita ele, Barnabé vem e acolhe ele, porque a igreja tem medo. E quem é Barnabé? Barnabé é aquele levita de Chipre, que no final do capítulo 5, versos 36 e 37, ele fala que tem um terreno, ele pega o valor do terreno e ele coloca aos pés dos apóstolos para ajudar a igreja. Esse é Barnabé. E então ele ganha confiança, ele ganha o respeito da igreja. E a partir de então, ele, quando vê aquela situação dramática daquele irmão novo convertido, Paulo, ele abraça Paulo e leva até Pedro e leva até Tiago. E diz ainda Lucas que Barnabé, no capítulo 11 de Atos, que ele era um homem bom, um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito. Se você já anda há 10 anos com Cristo, há 5, há 15, bem que você poderia ser um Barnabé, né? Bem que você poderia ajudar pessoas novas na fé, os Paulos, as Paulas, que Jesus continua convertendo, tirando do mundo. Como é que a igreja precisa de Barnabés? Como que a igreja precisa de Ananias? Mulheres então também como Dorcas, cheias de boas obras, cuidando das outras. Aqui também eu vejo que Paulo recebeu boas conversas. O que ele teve com Pedro e Tiago? Ele diz depois em Gálatas, quando ele encontrou com os dois, que ele não recebeu nada de teologia importante. Falou, não acrescentou em nada. Mas eles me respeitaram como recebi a graça para ir para os gentios como eles ficaram com Israel. Mas ele teve boas conversas. Se você é um novo convertido, você precisa ter conversas com pessoas mais maduras. E se você está sofrendo, você precisa procurar pessoas mais maduras para conversar, para ser consolado, para ouvir uma palavra boa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você vê alguém sofrendo, não fala o que está na sua mente, em nome de Jesus. Porque às vezes você piora o sofrimento. Se você está vendo alguma pessoa sofrendo, não sabe o que falar, então ora por ela. E quer falar, procura em Salmos, procura nos Evangelhos, leva uma palavra de Jesus, fala, tem uma palavra de Jesus para você, posso ler? E leia, você não vai errar. Mas não podemos querer dar os nossos conselhos, as nossas ideias que não ajudam. O mais importante que Barnabé deu para Paulo foi a amizade. Como que é importante ter boas amizades na vida, amizades com pessoas cheias de fé, pessoas que temem a Deus. Lembre-se, Paulo ficou 10 anos na Cilícia, ele tinha sido esquecido. Quem é Paulo? Se Paulo não volta, ele ia ser conhecido como na história? Porque ele começa a ser conhecido quando ele faz as viagens missionárias. E até quando você percebe a primeira viagem missionária, o nome dele é em segundo lugar, Barnabé é mais importante. É Barnabé e Paulo. Depois inverte, ele se torna mais importante. Mas o capítulo 11 diz que Barnabé viu que a igreja de Antioquia, na Síria, uma grande igreja,
precisava de ajuda no ensino, estava faltando pastor, estava faltando professor. Então o que Barnabé faz? Ele vai lá na Cilícia e ele traz Paulo como companheiro e leva para a igreja em Antioquia. E eles ficam ensinando a palavra de Deus. Eles eram grandes amigos. Se você é convertido, se você é de Cristo, como você não pode ter nenhuma, ou duas, ou pelo menos 3 amizades profundas, sinceras, leais, com homens ou mulheres que seguem a Cristo como você? Olhe para a vida desses homens, eles tinham amigos, companheiros, fiéis. Você precisa ter. Quando olhar para Barnabé, lembre-se o valor de uma amizade, o valor de alguém que me acolhe, quando todo mundo me abandona. Barnabé acolheu Paulo, quando ele não era praticamente ninguém em nível de igreja, mas Cristo tem um propósito na vida dele. O verso 31, que eu costumo dizer que é o seguinte: Lucas está numa correria aqui, contando histórias pessoais de conversões dramáticas. Como eu disse para vocês na pregação passada, no capítulo 8 é Etíope, que é evangelizado por Filipe. No capítulo 9, Saulo é o que converte, mas no capítulo 10 vai ser a casa de Cornélio, que é Pedro pregando. Percebam, 3 histórias diferentes. Então, no meio dessa mudança que ele vai mudar, da história de Paulo para obra missionária de Pedro, pregação de Pedro na casa de Cornélio, ele vem tomando um fôlego, ele faz um resumo do que está acontecendo na igreja. Olha o resumo dele, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz. Olha aqui para mim. Nós podemos ter paz, mesmo que as pessoas estejam nos perseguindo. Amém. Nós podemos ter paz quando estão fazendo oposição a nós, tramando contra nós, porque a nossa paz não depende muitas vezes das circunstâncias terrenas. A nossa paz vem do príncipe da paz, vem de Cristo. Olha esse texto, daqui a pouco no capítulo 18, Tiago vai ser morto ao fio da espada. Como é que não tem perseguição? Mas a paz estava ali, porque Deus estava com o seu povo. A paz de Deus não é ausência de problema, nem de perseguição, nem de sofrimento. Precisamos aprender a ter paz quando tudo está dando errado, porque nós temos comunhão com Jesus, e Ele está conosco, e Ele nos cura, e Ele cuida de nós, porque Ele cuidou de Paulo, Ele cuida de você. E a igreja crescia. Presta atenção, você não pode ler o verso 31 esquecendo o verso 8. O verso 8 fala que o Espírito vai vir, vai ser testemunha, e ele fala a geografia, o crescimento. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Olha aí, Judeia, Galileia e Samaria. Aí você pode dizer, mas e Galileia? Ele não falou Galileia. Sabe por que Galileia está aqui? Para falar que a obra de Jesus, que evangelizou lá e pregou lá, não foi em vão. A obra de Cristo floresceu no lugar onde Ele cresceu, aleluia. Então, de alguma maneira, o profeta fora de tempo teve honra na sua terra. Continua pregando para a sua família, continua pregando para as pessoas que você não escuta, que pode ser que lá, que você está até no céu, você foi promovido para o céu, e vai vir os frutos de salvação na sua casa. Pessoas que você pregou, que você nem vai ver aqui, mas você vai comemorar na eternidade. E olhando aqui, eu vejo também que quem que mantém tudo isso, quem faz tudo isso funcionar é o Espírito, porque diz assim, no conforto do Espírito. Então a igreja crescia em número. Lembre-se, nunca são os homens que fazem a igreja crescer, os homens não podem atrapalhar. É Deus que faz a sua igreja crescer. É Deus que faz cada um de nós, pelo milagre da regeneração, nascer e se converter. E finalmente, rapidamente, 3 pontos. A conversão é só o começo. A vida do céu é muito melhor que essa vida.
O relacionamento que nós vamos ter com Jesus vai ser muito mais pleno, maravilhoso. Eu sempre falo para vocês, lembre-se, um dia você vai olhar para a face de Jesus. E isso vai ser o maior momento da sua humanidade. O maior momento da sua humanidade. O maior momento da humanidade de Paulo não foi quando ele viu Cristo glorificado, aparecendo para ele em Damasco. Vai ser quando ele tiver, depois da ressurreição, ter um corpo glorificado. Aquele vai ser o melhor momento dele. Busque crescer no conhecimento de Cristo e sua palavra. E insista com Deus até você saber, Senhor, qual é o meu chamado. Tem chamados que não precisa perguntar para Deus. Você é casado? Seu chamado é ser bom marido. Você é casado? Seu chamado é ser uma boa esposa. Você é filho? Seu chamado é honrar seus pais. Você é pai? Cuida dos seus filhos. Para o Senhor, no caminho do Senhor. Segundo, você precisa de Barnabés e Ananias na sua vida. Se você é um novo convertido, peça a Deus, Senhor, manda Ananias. Senhor, estou precisando de um amigo na fé, manda um Barnabé. E eu pergunto, onde estão aqui hoje os Ananias? Cadê você, Ananias? Cadê você, Dorcas? Cadê você, Maria, que hospedava na sua casa em Jerusalém a igreja, mãe de João Marcos, o lugar para onde Pedro ia quando Deus lá livrou ele da cadeia, livrou ele da morte. Barnabés que me ouvem agora, saiam e cuidem dos novos convertidos, como o Barnabé cuidou de Paulo. Saia do lugar, seja um Barnabé, seja uma mulher de Deus, adote filhas. Por fim, ofereça Cristo às pessoas, hoje, a todos, em qualquer lugar. O melhor lugar para estarmos é com Cristo. É tempo de eu e você ficarmos na presença de Cristo. Somos convertidos de Cristo. E certamente Ele segurou nas suas mãos, nas nossas mãos, desde os primeiros passos na fé. E Ele vai continuar conosco até o fim, porque Ele prometeu. E Cristo é fiel para cumprir as suas promessas. A Ele somente a glória.